Das Dunas, boa noite, Maurício. A primeira pergunta é do Rafael Melo, do canal Raflamelo. Maurício, você concorda que a posição que mais carece de reforços no elenco é um meia armador de ofício para suprir as ausências de Arrascaeta e Everton Ribeiro quando for necessário? Boa noite. Eu creio que a equipe, né, ela está cheia de bons jogadores. É claro que o Renato, eu tenho certeza que o Renato está avaliando e, né, juntamente com o Marcos Braz e com o Bruno Spindel, se precisar, eles vão atender o Renato, né? Como eu sempre falo, eu acho que nós temos um grupo muito forte, né? A prova disso são os resultados. Pergunta da Raíssa Simplício do Gol. Maurício, como tem sido essas primeiras semanas com o Renato Gaúcho e o seu sentimento por ter sido promovido auxiliar do profissional? Eu estou muito feliz pelas duas coisas, né? Renato além de um grande treinador, um ser humano fantástico, né? Nos recebeu muito bem. A gente aprende todo dia. Então, assim, não poderia estar me sentindo melhor, poder fazer parte, né, da comissão do Flamengo e do Renato. Pergunta do Gustavo, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Maurício, qual foi o peso da arbitragem no resultado final do jogo? A gente sabe que, né, que teve um lance ali talvez de pênalti no Léo, o gol do Michael, enfim, mas eu acho que foi um jogo difícil, né? A equipe adversária veio realmente para vender duro a derrota, né? Fez um jogo muito duro, né, muito pesado contra a gente. Eu acho que o Ramon conseguiu controlar o jogo dentro da medida do possível. Talvez o lance do pênalti e o gol do Michael tivessem condições, mas eu analiso como uma boa atuação do Ramon. Pergunta do Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. Maurício, boa noite. O gol da vitória surgiu após a entrada dos meninos da base. Como você avalia a entrada dos garotos num jogo importante de oitavas de final da Copa do Brasil? Eu avalio de forma positiva, né? A gente conhece bem os garotos, sabe da qualidade, são garotos que estão buscando espaço. Sem dúvida nenhuma, a gente fica feliz por poder vê-los atuando bem e ajudando o Flamengo a se classificar. Última pergunta da coletiva de imprensa é do Guilherme Pinheiro, da Rádio Bangu. Boa noite, Maurício. A CBF informou que houve um problema de calibragem da câmera do VAR e que a linha não estava funcionando durante a partida por problemas operacionais, o que pode ter prejudicado o Flamengo no gol anulado do Michael. Mesmo com ampla vantagem, o que você pode falar sobre essa falha do VAR em um jogo decisivo de Copa do Brasil? A gente lamenta, né? Lamenta que aconteça. É importante que não aconteça, porque como você mesmo cita, o jogo, né, já bem definido, eu acho que a classificação já estava bem definida, mas de qualquer forma a gente sai prejudicado. Então, assim, a gente espera que não aconteça, apesar de saber que isso é possível, né, que pode acontecer. Infelizmente a gente saiu prejudicado nesse jogo por conta disso, a gente espera que não aconteça mais, né, para que o resultado possa sempre ser fidedigno. Muito obrigado ao técnico Maurício de Souza. Fim da coletiva de imprensa aqui na Arena das Dunas. O Flamengo. A decisão foi absolutamente errada, foi equivocada e o gol foi mal anulado por conta do não funcionamento, naquele momento, do equipamento, seu Vitor Birner. Pois é. Ontem a gente falava sobre, acho que ontem, as modificações que a Premier League faz para aprimorar, né? Nunca satisfeita o nível do seu trabalho no VAR. Aqui, o VAR não funciona. Repito, ainda bem num jogo que a classificação estava resolvida, que não muda absolutamente nada, mas eu espero que isso não aconteça nos momentos mais agudos das competições, nos momentos mais importantes, nos lances decisivos, porque a gente já vive o futebol sem nenhuma credibilidade no que diz respeito às decisões, né? Após cada rodada, em lances que podem ser questionados, em lances que nem deveriam ser questionados, aparecem fotos paradas, imagens corridas editadas e tudo mais, porque quase ninguém acha que o futebol é ganho simplesmente pelos atletas. E o VAR serve para tentar reverter isso. E não está conseguindo porque nem funcionou no jogo de hoje. Eu lembrei, obviamente, do Varode, né, que tem o seu VAR particular dentro de casa e deve ter feito a sua linha. Não foi nem preciso hoje, no meu VAR o gol foi calibragem que não falha, na mansão lá, hein? No meu VAR o gol foi o gol legal. O Flamengo foi prejudicado
obviamente não de maneira intencional, mas foi prejudicado. E eu acho que cabe a CBF explicar todos os procedimentos. Ela já fez isso uma vez, porque não é a primeira vez que o VAR tem esse problema de calibragem. Por que o VAR não está calibrado? O que é necessário para calibrar o VAR? São tantas coisas que precisam ser explicadas que o VAR acaba virando muito mais um tema polêmico do que propriamente uma solução, mesmo contribuindo para que os resultados sejam menos injustos do que seriam caso o VAR não estivesse à disposição. Ô Birner, a verdade é que o VAR não falha, quer dizer, entra jogo, sai jogo, ele é sempre protagonista das nossas partidas por aqui. Nesse sentido, ele não falha. Eu acho que, nesse caso específico, o que é muito relevante é o que você tocou agora no final. Não é a primeira, nem a segunda e nem a terceira vez que a gente ouve esse papo de descalibragem. Então não dá, quer dizer, você tem que fazer um esforço para que os erros que acontecem 1, 2, 3 vezes não aconteçam mais. E isso vale para a utilização do equipamento, vale para o funcionamento do equipamento, para a padronização dúbia que você tem. O problema, eu acho, do VAR no Brasil, eu sempre falei que para mim os problemas, na verdade, eram alguns, muito intervencionismo, pouca transparência acima de tudo, né? Esses dois, para mim, são sempre os principais problemas. Ele quer participar muito e ele não é transparente. Você demora sempre para ter as imagens, para saber como eles tomaram a decisão e tudo mais. Mas esse é um outro problema que tem sido recorrente no Brasil. Repito, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. E enquanto a gente vê a Premier League a cada temporada fazendo um esforço monstruoso para que o VAR seja menos passível de críticas do que é, porque lá ele sofre muitas críticas, mas ele é incomparavelmente melhor do que o nosso. Ele sofre muitas críticas na Inglaterra porque o inglês se incomoda com o intervencionismo ainda que mínimo, né? Então, o que eles estão fazendo agora? Esse negócio de aumentar os pixels da linha é para, assim, microimpedimento não vai ser mais marcado, porque a linha do atacante e a linha do defensor, elas vão ser mais grossas, elas vão estar juntas, sobrepostas, e, portanto, a partir dali, você vai deixar o lance correr, né? E acho que é uma belíssima decisão, inteligente, inclusive, porque ninguém tinha imaginado que dava para resolver esse negócio na tecnologia. Eu estou usando esse exemplo para mostrar que lá os caras estão fazendo esforço, ano após ano. Isso não é só na Inglaterra, a gente viu isso acontecer também, acho que num grau menor, na Itália, a gente está vendo isso acontecer em Portugal. Então, existe um esforço para melhorar o VAR a cada temporada. Aqui parece que a gente está simplesmente satisfeito porque, nós temos o VAR. Mas ter esse VAR desse jeito, com essa utilização quando ele funciona ou não funcionando, eu acho que, sinceramente, aí sim era melhor não ter. Aí é melhor a gente dar atenção para os negacionistas do VAR. Sabe uma coisa que me deixa com uma pulga atrás da orelha, na verdade? A gente conseguiu ter ciência dessa não calibragem, descalibragem, como queiram chamar, do VAR que não operou hoje, por ser um jogo maior, de oitavas de final de Copa do Brasil, o VAR entrou nessa fase. Eu fico imaginando se não acontecesse nenhum lance capital. Eu não consegui entender, a CBF ainda não foi clara, porque a CBF ainda não se posicionou oficialmente, ela passou uma informação aqui e ali, e acho que é o grande problema desse VAR, é a má comunicação de como ele é operado. Ele é um objeto novo ainda no Brasil, então deveria se explicar melhor o que se faz e o que se não faz. A minha questão é, quantos jogos já não podem ter ocorrido esse tipo de problema? Quantos jogos não tivemos VAR, ou tivemos um VAR mal calibrado, talvez não tivemos um lance capital que chamou tanta atenção? Se não tivesse a situação hoje do passe ali, do gol do Michael, a gente saberia disso? Tem um lance que até agora eu não consegui compreender, tem uma disputa de bola dentro da área, ou da pequena área no primeiro tempo, e há um debate ali se foi pênalti no Léo Pereira, se não foi, eu não sei se o VAR checou e não foi pênalti, eu não sei se o VAR não checou. Amanhã tem sorteio da Copa do Brasil na sede da CBF. Não teremos a oportunidade de perguntar sobre o VAR, porque é obviamente, Pedro, um episódio remoto, é um evento remoto. Tese, então, assim, gente,